todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. Se prepare porque você está passando por uma batalha espiritual. Isso que está acontecendo dentro do seu casamento é devido a brechas que você e seu cônjuge deram. Você está vivendo uma batalha espiritual devido a brechas que você e seu cônjuge abriram dentro do casamento de vocês. E isso ocasionou, e isso fez com que o inimigo entrasse. Então talvez você olhe assim para a situação do seu marido, da sua esposa, e você nem reconhece mais quem é esse homem, quem é essa mulher, Quantas vezes eu já não vi pessoas falando, eu nem reconheço mais o meu marido, O meu marido está irreconhecível, não foi com esse homem com quem eu me casei, ele parece outra pessoa, a minha esposa parece outra pessoa, o meu marido está fazendo coisas que ele criticava, que ele condenava, ele está fazendo coisas que parece que não é ele que está fazendo. Ele está falando coisas que parece que é uma outra pessoa que está falando por ele. Parece que é algo dentro dele, é um mal dentro dele que está falando por ele, de tão abomináveis, de coisas que às vezes esse cônjuge fala. Quantas vezes eu já não escutei isso? Às vezes o cônjuge, ele repudia não somente a esposa ou o marido, mas também os filhos, e eles têm um comportamento totalmente diferente daqueles comportamentos que eles apresentavam antes. E isso, é claro, pode ser um sinal que o inimigo está agindo, porque a partir do momento que o seu cônjuge abriu brechas, a partir do momento que o seu cônjuge saiu de casa, ele está dando legalidade, autoridade para o inimigo agir na vida dele, através de pensamentos, através de... O inimigo usa muito a mente, através de pensamentos totalmente contrários à família. Aí é por isso que nós vemos situações onde o cônjuge era uma pessoa lá atrás, era uma pessoa totalmente diferente, era uma pessoa de família, era uma pessoa que prezava pelos valores, era uma pessoa cristã, que prezava pelos princípios bíblicos, e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Ou se ele ainda está na igreja, ou se ela ainda se diz cristã, está frequentando a igreja, tem comportamentos totalmente diferentes, totalmente contrários ao que ele era antes, ao que ela era antes. Quantas vezes nós não vemos mulheres falando, que seus maridos, eles nem visitam mais seus filhos, é como se eles esquecessem que são pais, que têm filhos. Eles, às vezes, eles valorizam mais as pessoas lá de fora do que a própria família que ele deixou. E, no entanto, eles não eram assim. E para você aprender a lutar a favor do seu casamento, a favor da sua família, você vai ter que guerrear com as armas espirituais. Vamos ver o que diz lá em Efésios 6. Lá em Efésios 6, 12, 13, diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, para que você permaneça firme, fortalecida de pé, em favor do seu casamento, sem desânimo, sem fraqueza. É claro que às vezes o desânimo vai vir, tem dias que nós ficamos mais fracos mesmo, Mas para você se fortalecer, você vai ter que aprender a guerrear no mundo espiritual. Você vai ter que aprender. Se você não sabia, você vai aprender aqui. Eu vou passar para você nesse vídeo. Eu vou tentar te ensinar. Claro que eu não vou dar uma aula aprofundada, mas eu vou tentar te ensinar pelo menos o básico para você guerrear em favor da sua família. Porque você vai usar as armas certas, e as armas certas são as armas espirituais. Não se vence uma guerra espiritual com armas naturais. Você vai vencer a guerra espiritual com as armas espirituais. E quais são as armas espirituais? A oração, o jejum, a palavra de Deus. Para você se fortalecer, você vai ter que estar fortalecida na sua vida de oração, no jejum e na palavra de Deus.
A sua vida de oração não vai ser uma vida de oração medíocre, não vai ser uma vida de oração esporádica, onde você ora um pouquinho aqui, no outro dia você ora mais um pouquinho, ou você ora quando você está com vontade, ou quando você lembra. A sua vida de oração tem que ser uma vida de oração intercessória em favor do seu cônjuge, porque ele está precisando de libertação. Né? E você, esposa, e você, marido, vocês são autoridades espirituais na vida do cônjuge de vocês. Então, as suas orações terão que ser orações constantes. A palavra de Deus fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala isso. Então, as suas orações não podem ser orações esporádicas, aquelas orações decoradas ou quando você está com vontade. Nós não podemos depender da nossa vontade para orar, né? Nós devemos ser disciplinados. As nossas orações, elas devem ser intencionais, né? Então você vai interceder, não será uma oração apenas. Serão intercessões a favor da libertação do seu cônjuge que está aprisionado no pecado, que está opresso. Então você vai se dedicar à sua vida, né? Essa guerra espiritual, você vai entrar com as orações intercessórias, com um jejum que não pode faltar, porque a palavra de Deus fala que há certos tipos de demônios que nós só conseguimos vencer com jejum e oração. Então, será a oração, será o jejum, um jejum constante, e será também a palavra de Deus. Você vai guerrear essa guerra com a palavra de Deus, orando e profetizando a palavra de Deus na vida do seu cônjuge. Seu cônjuge está aprisionado no adultério, né? Seu cônjuge está frio com você. Como é que você vai vencer essa guerra? Às vezes, o seu cônjuge está em casa, mas está aprisionado no adultério. Ele está frio com você, né? Vocês praticamente já estão separados, vocês estão vivendo o deserto em casa, né? O seu cônjuge está com atitudes totalmente contrárias à palavra de Deus e totalmente os princípios que Deus designou para o casamento. Então, como é que você vai guerrear? Você vai guerrear com o jejum, com a oração e com a palavra de Deus, profetizando o tempo todo a palavra de Deus em favor do seu cônjuge, falando palavras de vida, não palavras de morte, não decretando palavras de morte, palavras de murmuração, mas decretando vida em favor do seu cônjuge. Então você vai orar em favor dele, se ele está frio, se ele já disse que não te ama mais, se ele não te quer mais, se ele já está no adultério, né, mesmo dentro de casa, você vai orar pela libertação dele, para que ele volte, né, a te enxergar com amor, para que esse amor seja resgatado, né, para que essa frieza se transforme novamente em amor, em uma pessoa carinhosa, para que ele abandone esse adultério, ou qualquer outro tipo de pecado que o seu cônjuge está, pecados de vícios também, né, que é muito comum. Isso tudo você vai guerrear em favor do seu cônjuge com as armas espirituais. Outra coisa que também acontece muito, que é bastante comum, é o seu cônjuge oscilar, né? Eu vejo mulheres falando, eles estão oscilando muito. Por que eles oscilam muito? Uma hora eles falam que querem voltar para casa, que vão abandonar a vida de pecado, que vão abandonar a OM. Outras horas eles falam que não querem mais, que ainda estão pensando, que não é bem assim. Um dia ele chega para mim e fala que me ama, outro dia ele chega para mim e fala que não sabe mais o que ele quer, que talvez ele ainda ame a outra pessoa. Né? Eu vejo muitos comentários, eu vejo muitos relatos de cônjuges oscilando, de mulheres falando, né, que seus maridos estão oscilando, eles ficam lá, eles ficam cá e eles não tomam uma decisão, né? Às vezes eles visitam elas, visitam os filhos e parecem carinhosos, dizem que amam suas esposas, amam suas famílias, que vão voltar. Já na outra semana eles parecem outras pessoas. Então essa oscilação é algo totalmente espiritual. E como é que você vai vencer isso? Você vai vencer sendo obediente à palavra de Deus, com bastante oração, virando uma guerreira de oração, um guerreiro de oração, né? Você vai guerrear em favor do seu cônjuge, porque ele está opresso, ele está oscilando muito na mente dele, a mente dele está uma confusão. Eu vejo pessoas falando que seus cônjuges, seus maridos até dizem que eles querem voltar para casa, que eles querem abandonar o pecado, mas eles não têm forças. E como é que a gente explica isso, gente? Como nós explicamos isso? Eles querem abandonar, eles sentem vontade de sair dessa vida, mas eles não têm força
Para você ver que o pecado, gente, o pecado é como se fosse o pecado aprisiona, né? Não é como se fosse. O pecado, ele literalmente aprisiona. Essas pessoas, elas são prisioneiras do pecado. Elas não são pessoas livres, né? É isso, é o estrago que o pecado faz na vida de um adúltero, né? Na vida de uma pessoa que abandona um casamento. Então, aí que vai entrar o seu papel de autoridade espiritual, esposa e marido. Aí que vai entrar você para interceder, serão orações intercessórias, né? E interceder pela vida do seu cônjuge. Quando a gente fala sobre intercessão, a intercessão geralmente é em favor de outras pessoas, não é em favor de nós mesmas, de nós mesmos. Orações sim são em favor de nós mesmos, mas quando a gente fala sobre interceder, intercessão, sempre é em favor de outras pessoas. E é isso. São as intercessões que entrarão na batalha espiritual em prol do seu casamento. Por isso que eu sempre falo, você deve buscar pela sua transformação, pela sua restauração pessoal, você deve buscar pelo seu crescimento espiritual, pelo seu crescimento no seu relacionamento com Deus, para você abandonar pecados, abandonar vícios, abandonar qualquer tipo de comportamento que vai contra a palavra de Deus. Então, nessa questão agora, guerra, você não vai depender, nessa guerra você não pode depender do comportamento do seu cônjuge, porque ele está ao preço, ele não quer mudar mesmo, ele não quer abandonar o pecado, mas você pode, né? Você pode abandonar o pecado, você pode viver uma vida de santificação, né? E para você guerrear nessa batalha espiritual, para você vencer, você precisa sim ter uma vida de santificação. Então, as estratégias certas que você vai agir são as estratégias de sabedoria, as estratégias comportamentais, né? De mudar seus comportamentos. Se você brigava com seu cônjuge quando ele ia te visitar, seja qual for o motivo, você vai ter que abandonar esse tipo de comportamento. Brigar nunca leva a lugar nenhum, só vai levar a piorar mais a situação, né? Você vai ter que abandonar qualquer tipo de comportamento natural, humano mesmo, que você sabe que vai prejudicar a restauração do seu casamento. E também vai abandonar os pecados que você até então tinha, que você está tendo, porque você precisa levar uma vida de santificação. Então as estratégias são as estratégias humanas, naturais, e as estratégias espirituais, que é a intercessão, não apenas orações, mas a intercessão em prol do seu cônjuge, né, para que Deus possa libertá-lo, a palavra de Deus e o jejum. São essas 3 armas que você vai guerrear e vai vencer essa batalha espiritual em prol do seu casamento, em prol da libertação do seu cônjuge. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar, você compartilhe, você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!